Olá, mais uma vez por aqui, fazendo um trajetórias. E hoje o meu entrevistado é uma pessoa muito excepcional, porque o Dr. Moriguchi tem uma característica de tratar a saúde e não tratar a doença. E ele nos ensina, até porque eu sou paciente dele, nos ensina como fazer para que a gente possa viver mais e melhor. Ele trata a longevidade com muito respeito, com muito carinho, e ele faz com que nós sejamos inseridos numa nova realidade, uma realidade de afeto, uma realidade de prazer, uma realidade de plenitude. E eu tenho o prazer de estar com ele a partir desse momento. Doutor Moriguchi, muito bem-vindo e muito obrigada por o senhor abrir um espaço na sua agenda para estar conosco aqui, estar comigo também, conversando sobre vida, sobre plenitude, sobre felicidade. Ao mesmo tempo que eu lhe digo boa noite, eu queria pedir que o senhor falasse um pouquinho já da sua história, para que nós possamos conhecer o Dr. Moriguchi já como sendo neto de um avô que foi o grande iniciador desse processo todo no Japão. Vou Obrigado. deixar para o Olha, senhor. boa noite, muito obrigado pelo convite. Me sinto muito honrado, Susana. Muito obrigado pelo convite. E eu queria, em primeiro lugar, né, dizer que eu estou aqui não somente por mim, como foi dito, né? Eu sou o resultado de uma história, né? E acho que a minha história médica começa com meu avô, que em 1930 foi o primeiro médico enviado pelo governo japonês para cuidar da saúde e longevidade dos imigrantes japoneses aqui no Brasil. Para quem não conhece, Brasil é o país que tem mais japoneses depois do Japão, né? Então, é um país que para o Japão, o Brasil é muito importante, tem o maior número de imigrantes japoneses que qualquer outro lugar do mundo. E o meu avô foi o primeiro médico, né, que foi enviado, porque o japonês se preocupa muito com saúde e educação, né, em questão de saúde, para cuidar da saúde e longevidade dos imigrantes japoneses. Por que E aí, aconteceu isso, doutor Moriguchi? Por que o governo japonês solicitou que ele viesse para o Brasil? Por quê? que como lhe falei, para o japonês, as duas coisas mais importantes para viver bem e ser feliz é ter saúde e ser bem educado, né? Então, saúde e educação são as prioridades do qualquer japonês, vamos dizer assim, né? E no momento que começou a imigração japonesa, uma das primeiras coisas que o governo japonês pensou foi exatamente enviar um médico que tivesse esse perfil de cuidar, né, da prevenção e da saúde geral das pessoas. E meu avô tinha esse perfil, né, e foi enviado em 1930. E desde então ele começou a circular o Brasil inteiro de jipe, né, fazendo consultas pelo interior nas colônias japonesas, que ele De continua. jipe? Porque naquela época não tinha, sabia, uma coisa parecida em 1930, né, para Uhum. qualquer um, né? E Ele chegou aonde aqui? ele chegou no Porto de Santos, naquela época de navio, né? E, resolveu fixar a base em São Paulo Uhum. e viajava o ano inteiro e voltava somente no final do ano, né? Viajava desde Amazonas, a parte centro-oeste, sul, inclusive porque meu pai foi quem continuou, né? E depois sou eu atualmente. Eu atualmente consigo encontrar pessoas de 80, 90 anos imigrantes que vou consultar e eles me dizem assim, eu fico muito contente porque fui cuidado pelo seu avô e depois pelo Nossa. seu pai e agora pelo senhor, né? E a minha filha também agora já é médica e tem participado, então é a quarta geração, e sempre com a ideia de dar uma continuidade a valorizar a saúde como um dos componentes importantes, né, de uma longevidade e a felicidade, que é o objetivo final de todos. Uhum. E aí ele percorria de jipe o Brasil inteiro. Isso, naquela época, era de Jeep. Eu conheci o Jeep, tá? Porque quando o meu avô já tinha 60 e poucos anos, ele chamou meu pai para continuar os trabalhos, né? E o meu pai veio e, por sorte dessas coisas da vida, né? O pai já era geriatra e dava aula de geriatria no Japão, e naquela época não tinha geriatria aqui no Brasil, ainda como Hum. disciplina, como especialidade médica de faculdade de medicina. E como a única faculdade de medicina que revalidava o diploma para estrangeiros naquela época era a URGS, aqui de Porto Alegre, do Federal do Rio Grande do Sul, né? Ele veio para cá
E como ele tinha, né, um relacionamento muito assim importante com a igreja, porque ele era médico do Papa Paulo VI, o então reitor da PUC-RS, o irmão José Otão, que conhecia ele indiretamente, porque ele conhecia os superiores do Maristas em Roma, né? Convidou ele para iniciar a primeira disciplina de geriatria nos países da América Latina, aqui na Faculdade de Medicina da PUC, que estava recém naquela época, em 71, né, sendo estruturado para começar. Então, ele também, dessa forma, foi não somente continuador das consultas da colônia japonesa do meu avô, mas também o iniciador da geriatria clínica preventiva aqui no Brasil. O E aí, senhor está falando do seu avô. o meu pai, né? Então, O pai que deu continuidade para o trabalho do vô. Uhum. E que foi o médico do Papa Paulo VI? O meu pai foi o médico do Papa Paulo VI, né? E ele frequentava, então, os círculos do Vaticano, e por isso que conhecia o superior dos irmãos maristas daquela época. Né? E aquelas coisas de comunicação é rápido, né? Quando o pai veio para Porto Alegre, o irmão José Otão já chamou ele, enquanto ele revalidava o diploma, para começar a primeira disciplina de geriatria da Faculdade de Medicina aqui do Brasil e da América Latina. Doutor Moriguchi, como é que é iniciar essa cátedra? A partir de que momento se inicia, com que filosofia, com que ideal? Olha, o pai, né? Eu digo isso porque eu vivo com ele, né? Ele teve sempre a ideia de que ele dizia assim, quando era pequeno, que só foi entender depois, que tem duas coisas que não caem do céu, né? Tem duas coisas que tem que batalhar na vida, que é saúde e dinheiro, né? Bem, dinheiro a gente sabe, dinheiro sabe, a senhora sabe melhor do que eu, tá? Agora a saúde tem que ser batalhada, tem que ser procurada, tem que buscar. E aí ele começou a história, né, da geriatria preventiva no Brasil. Porque até então a medicina é mais focada em diagnóstico e tratamento, né? Exatamente. E para os idosos, principalmente, nós falávamos muito de prevenção para os idosos, né? E ele foi o primeiro, na década de 70, a começar a falar de caminhar, de não comer sal demais, não comer carne demais. E naquela época, no início da década de 70, eu me lembro, porque já era adolescente, né? E como ele falava mal português, ele sempre pedia para mim ir junto para traduzir algumas coisas que ele não entendia, né? Ou ele falava em japonês e eu trazia português. E eu me lembro, uma vez, isso foi muito engraçado, porque eu me lembro até hoje, porque era guri naquela época, eu não entendia. Mas quando o pai começou a falar de caminhar, que era importante, né? Então, um dos que estavam participando do bate-papo, né? Disse assim, eu não preciso caminhar porque eu sou rico e tenho carro. Daí o pai falou assim, de carro você pode ir mais rápido, mas vai morrer mais rápido também. E tinha que caminhar, e ele ficou bem ofendido, eu me lembro. Ele ficou bem ofendido. E também eu me lembro que ele, numa das entrevistas que ele deu, que não podia comer carne demais, e o gaúcho gostava muito, não gosta, né? Eu também gosto, tá? De churrasco, né? Comia muito churrasco. E ele falou, né, então, que olha, não é bom comer demais, principalmente gordura da carne, comer muito, né? Isso pode atrapalhar, né, a longevidade com saúde, porque pode aumentar o colesterol e tal. E eu me lembro que naquela época, veja só isso, no início da década de 70, ele foi processado. Eu não me lembro se era a Associação dos Criadores e tal, mas que ele falou isso. E eu me lembro até hoje que o pai teve que dar uma resposta tremenda, dizendo que não era para, né, prejudicar ninguém, mas que era para a saúde das pessoas. Ou seja, hoje, né, e naquela época eu me lembro também que logo que foi inaugurado o Parcão, não tinha ninguém caminhando, né? E o pai, de vez em quando, a gente morava ali perto, na Independência, na João Teles. E a gente ia no fim de semana com o pai caminhar e não tinha ninguém caminhando na década de 70, 80, né? Logo que foi inaugurado ali. As árvores eram pequenas, me lembro ainda. Hoje, a gente tem que buscar lugar para caminhar porque tem tanta gente caminhando, né? Está disseminada, né? Então, assim, é uma coisa que naquela época ele teve essa visão, quer dizer, não era ele só, né? Quem praticava a geriatria preventiva, buscando uma longevidade com saúde, qualidade de vida, que é um dos componentes importantes para a gente ser feliz, né? Uhum. E o que o senhor herdou do seu avô?
Olha, do meu avô, que eu me lembro muito bem, com bastante carinho, era assim, um vovô, como todos os vovôs são muito bondosos com os netinhos, né? Aham. Ele, quando chamou meu pai, né? Eu sou o filho mais velho, primogênito, né? Ele já queria que eu continuasse o trabalho do pai, ou seja, continuasse a ser médico para cuidar da colônia japonesa. Então a gente chegou também, nós viemos em 67, 68, também no navio de imigração, chegando em Porto Santos, e fomos para São Paulo, né? Até o pai encontrar então a universidade que revalidasse o diploma e descobriu que era aqui em Porto Alegre. E aí a minha família resolveu vir para Porto Alegre, já em 68. Mas o meu avô não deixou eu, mais velho, né, vir para cá junto com a família no primeiro ano e pediu para mim, para meus pais, né, deixar eu, mais velho, lá morando com o avô. E Uhum. eu fiquei morando mais um ano e meio com ele e aí, né, o que ele fazia comigo, eu durante a semana ia para aulas, né? E no sábado e domingo ele fazia as consultas nas colônias japonesas próximas da cidade. E ele me levava junto sábados e domingos. E eu Hum. vi ele assim fazendo as consultas e cuidando das pessoas. Isso eu tinha naquela época 10, porque eu sou de 58, 10, 11 anos, né? E aquilo me marcou muito, né? Porque eu via as pessoas respeitarem o vô e cuidar das pessoas. E eu fiquei com aquela imagem de vô muito bondoso, porque ele sempre foi muito legal comigo, né? Mas, por outro lado, que as pessoas respeitavam e que gostavam muito dele porque ele cuidava, né? E aquilo me deixou marcado com a imagem de uma pessoa que eu queria ser, uma pessoa boa, né? Que fosse, assim, gostado por todos, né? E isso eu tento até hoje, ser bom para todos, né? Então, assim, isso é que eu herdei, vamos dizer assim, né? E claro que aí, vendo ele como médico, né? Naquela época já comecei a pensar e desde então só pensei em ser médico também, né? Então, Uhum. assim, são coisas que eu herdei do meu avô e a medicina, né? O meu pai, né? Foi o meu norte, vamos dizer assim, sempre, né? Como é que o seu avô tratava os pacientes? Porque eu me lembro de um tempo atrás, nós tínhamos uma relação quase que familiar com os médicos, né? Era um médico de família, né? Ele era muito mais do que um médico somente. Era uma pessoa que fazia parte da cultura daquela família. Como é que era o seu avô com os seus pacientes lá nos idos, quando o senhor então era menor e aprendia com ele? Ele cuidava das famílias, sabe? Isso eu me lembro bem. Ele fazia consulta não somente da pessoa que, vamos dizer assim, era o chefe da família, né? Que seria o pai da família, vamos dizer assim. Mas Isso. eu me lembro que ele cuidava de toda a família, porque eu ficava brincando com as crianças, né? Ou seja, os filhos, né? Dos imigrantes. E em alguns momentos, alguns filhos eram chamados, né? Porque o meu avô fazia consulta de famílias inteiras, né? E eu, como criança, né, sem perceber que estava me intrometendo numa consulta, eu ia junto, e como era criança, entrava junto, né? Então, a imagem que eu tenho do meu avô era de um médico que cuidava das pessoas e das famílias, né? Porque cada um de nós, né, todos nós temos um contexto, né? E numa colônia agrícola, né, então, assim, o núcleo importante para a pessoa era a família, e eu me lembro bem que ele começava perguntando como é que foi o ano, porque era uma vez por ano que ele visitava as colônias, né? Como a gente faz atualmente, né? E essa valorização da família, das pessoas que estão ao redor, né, convivendo todos os dias, além do próprio paciente ou da paciente, né, é uma coisa que me marcou e eu até hoje eu sigo isso, né? Sempre pergunto nas minhas consultas, né, para os meus pacientes, como é que tá, né? Eu não pergunto qual é o sintoma, né? Olha como é que está, como é que está tudo bem, como é que está em casa, tudo, né? E isso é uma coisa que eu herdei do meu avô, né? Que é saber como é que a pessoa está, né? Dentro do seu contexto. E isso está provado hoje, como geriatra, né? Pelos vários estudos, que um dos componentes mais importantes da longevidade feliz são as boas companhias, né? Relações familiares, relações com amigos. Então, assim, é interessante porque naquela época não tinha toda essa ciência ainda, entre aspas, né? Mas o meu avô já sabia que isso era importante, né? E hoje nós
continuamos acreditando que é importante, nós temos dados para provar que boas companhias, né, é muito importante para longevidade, saúde, qualidade de vida. O senhor tanto clinica em Porto Alegre, no seu consultório, quanto o senhor circula pelas colônias japonesas, quanto o senhor também atua no Japão enquanto médico. Isso. Nos fale sobre essas múltiplas funções e esses múltiplos cenários. Bem, o núcleo é um só, então não dá para mudar muito, né? A gente não consegue mudar. Então aqui, como a maioria, como você também me conhece, eu sou médico, clínico, geriatra, né? Tento cuidar das pessoas para que as pessoas possam envelhecer bem, com saúde, qualidade de vida, ser feliz no seu meio, na sua família, né? E quando visito as colônias agrícolas aqui do estado e de Santa Catarina, que faço uma vez por ano, né, também busco isso, que as pessoas e as suas famílias possam ser saudáveis e felizes. E por acaso, voltei semana passada do Japão, né? Eu vou para o Japão algumas vezes por ano. Os meus amigos, né? E isso não é mérito meu, né? Criaram uma clínica com meu nome no centro de estoque, né? E eles mantêm essa clínica, né? Na verdade, o fato de eles terem botado meu nome na clínica Emília Moriguchi, era para colocar de volta esse valor da valorização da família, da medicina mais humanizada, porque o Japão tecnologicamente avançou muito, né? Então, hoje, se a gente vai para um hospital, para uma clínica, a gente pode ter o diagnóstico, tratamento até sem falar com o médico, porque é uma coisa interessante, né? Que é claro que isso é extremamente eficaz, mas, por outro lado, o relacionamento humano ficou um pouco para trás, né? A gente tem um cartão, eu tenho também, cada japonês tem um cartão de saúde, tá? E na entrada da clínica ou do hospital, tem uma máquina tipo esse de cartão de embarque do aeroporto, né? A gente bota o cartão, tá? Aí tem todos os dados, e aí começa uma série de perguntas, por que eu vim para o hospital aquele dia, o que eu estou precisando e tal, e a gente vai respondendo as perguntas. E depois de um certo tempo, aí sai um roteiro, né? O seu roteiro é hoje assim, e aparece o roteiro, e tem nos hospitais, né, ou linhas com cores, ou número de salas para ir, e a gente vai indo, vai fazendo exames, no final, né, chega, fala, ou praticamente não fala com o médico, dá o diagnóstico, tratamento e sai. E eu, há vários anos atrás, percebi isso, e eu comecei a falar da importância da parte humana, do relacionamento com o paciente, e eu dou aula sobre isso na Faculdade de Medicina do Japão, né? Eu que sou professor visitante em 3 universidades. E aí o pessoal gostou muito, inclusive no Japão as aulas das universidades são abertas ao público, universidades públicas, né? Que é onde dou aula. E aí tinha um empresário da área de saúde que estava ouvindo minha palestra sobre humanização da medicina e que, por acaso, tinha sido o meu colega da época de doutorado, mas ele estava trabalhando na área de saúde, né? E ele dizia, professor Moriguchi, eu queria abrir, né, uma clínica com essa filosofia. E eu pensei que ele estava brincando, né? Não, eu disse, pode abrir, né? Ele me pediu alguns materiais, mandei depois para ele. E aí acho que foi no mês de fevereiro, uma coisa assim. E aí voltei no mês de outubro do mesmo ano. Aí quando voltei, ele foi me receber no hotel e disse, meu amigo, eu quero que visite a sua clínica. Eu disse, como que visita a minha clínica? Não, eu seguia o conselho e tem uma clínica pronta. Eu pensei que ele estava brincando e no outro dia de manhã a gente combinou horário, fui lá e estava lá a clínica com o meu nome. E aí ele me mostrou todo o protocolo, que exatamente o que eu tinha mandado, né? E até hoje essa clínica continua no centro de estoque, né? E a filosofia é essa, é a humanização da medicina. Nessa clínica não se usa máquinas, tá? Quer dizer, usa computador para registrar a ficha eletrônica, como todo pronto eletrônico do Japão, né? Mas as consultas são todas assim, presenciais, né? Inclusive foi uma das poucas clínicas presenciais que continuou em Tóquio durante a pandemia, atendendo pessoas, né, diretamente. E agora estive lá até semana passada, e estive lá e o pessoal estava 1000, porque as consultas voltaram assim, praticamente ao normal, né? Com a diminuição da pandemia. E realmente, assim, isso tem sido uma certa atração, vamos dizer assim. Essa questão da humanização, de valorizar
a parte afetiva, né? Então, é uma coisa bem interessante. Eu ia perguntar para o senhor exatamente isso. Quais são as diferenças que o senhor percebe entre clinicar numa colônia japonesa, na sua clínica aqui em Porto Alegre e na clínica do Japão? Tem diferença? Olha, para mim é igual, né? Porque eu tento fazer a Claro, mesma coisa nos três claro. lugares, né? O senhor percebe diferença nos pacientes? Ah, sim, certamente. Aqui no Brasil, eu diria assim que é muito mais fácil conversar, né? Como nós estamos conversando aqui, né? Uhum, Porque as pessoas aqui do Brasil são mais afetivas e são mais abertas e mais fácil de conversar. Na colônia japonesa também mais difícil, porque eles ficam me esperando um ano para se consultar, né? uhum, E aí tem várias coisas para conversar. Agora, no Japão, né, como eu falei, tem essa experiência da nossa clínica, é bem interessante, porque tem pessoas que vão pela primeira vez, né? Mas talvez até por curiosidade, né? Porque que é medicina diferente e tal. E quando a gente começa a conversar, eles até têm uma certa inibição, porque tem dificuldade de falar sobre si, sabe? O japonês é bem fechado, por natureza, né? uhum. Sim, e só que assim, à medida que a gente vai conversando, eles vão se abrindo, é impressionante, né? E eles se sentem bem, tanto é que as pessoas voltam, né? A importância desse relacionamento hoje, né, é bem provado, como eu já falei, em vários estudos de longevidade, que o relacionamento interpessoal face a face é um dos fatores mais importantes, né, os bons relacionamentos, claro, né, para que a gente possa ter saúde e qualidade de vida no envelhecimento. Uhum. Agora vamos dar um pulo na sua vida e vamos chegar aos Ikigais, que é Ah, um termo maravilhoso que a gente adora, e eu gostaria que o senhor nos falasse sobre isso. Ikigai, para nós japoneses, é uma palavra que significa o propósito, sentido da vida, é o que nos dá impulso todos os dias de manhã de acordar e fazer o dia funcionar, né? Então, Ikigai é um termo japonês que todos nós, japoneses, né? E não precisa ser japonês, tá? Todos nós, qualquer um de nós, deveria ter para viver bem, ou seja, ter um norte, ter um objetivo de vida, e batalhar por isso, né, ao longo da vida, para a gente poder atingir o nosso objetivo e, através disso, ser feliz. Né? Então, Ikigai é a filosofia japonesa de vida que fala muito de a gente dar um sentido à vida, um propósito que nos motive todos os dias de acordar, né? E que a gente possa, assim, sempre que a gente tem uma motivação, as coisas funcionam melhor, né? É mais ou menos isso, então. Ikigai é a motivação para a vida, que cada um tem a sua motivação, seu objetivo, né? E isso certamente é uma filosofia que não é só japonesa, tá? E tem vários estudos que mostram que ter sentido, propósito de vida melhora não somente o perfil de saúde e longevidade, não somente no Japão, mas tem estudo nos Estados Unidos, na Europa também, em vários países, mostrando que ter propósito de vida, né, ter sentido, ter o ikigai, é uma coisa que vale a pena para qualquer um de nós. Quais são os principais entraves que o senhor percebe no seu consultório para que as pessoas tenham propósito na vida? Olha, eu não sei se posso dizer entrave, né? Porque cada um é diferente, né? Então não dá para assim julgar. Mas eu acho que talvez a vida corrida demais, né? Coisas demais para fazer, muita preocupação com isso é uma coisa que eu vejo principalmente depois da pandemia, acho que aumentou muito, né? E isso é inevitável porque a vida está mais difícil, né? Com essa pandemia, né? Para a maioria de nós, né? E como eu atendo, eu percebo isso. Eu acho que a preocupação demais, muita correria, não ter tempo para si, no sentido de pensar, né, parar um pouco, puxa vida, o que eu estou fazendo aqui agora? Né? Né? É uma coisa assim, mais ou menos. Tá? É uma coisa que faz diferença. E eu temo, né, que preocupações demais, como a gente tem tido, porque o mundo tá diferente. Eu diria assim, não digo que está ruim, mas não tá bom, né? Eu percebi uma coisa no Japão agora. Eu estive no final de junho para julho, né? Geralmente não Uhum. é tão quente nessa época do ano no Japão, tá? Aqui no Japão é quente julho e agosto. Mas pela primeira vez na história, em Tóquio, chegou a fazer quase 40 graus. E foi uma Nossa. coisa histórica, tá? E nessa época do ano não é tão quente, porque geralmente junho é época de chuvas no Japão, em Tóquio. Tá? É, Uhum. Japão todo, né? E aí o noticiário que eu estava assistindo falou uma coisa que eu fiquei refletindo, né?
que o mundo, que os homens estavam enlouquecendo, entre aspas, e isso estava enlouquecendo o clima também, né? E aí, logo depois, por acaso, no noticiário veio a questão da Ucrânia, de outras coisas que estão acontecendo por aí, lá no Sudeste Asiático e tal, né? Problemas dos países, né? E aí fiquei naquela noite pensando, né? Os homens enlouquecem, ou os homens querem fazer o que querem fazer, e o mundo, né? Que o globo terrestre, né? Sofre com isso, né? Que isso tem sentido, porque a gente vive numa casa comum que é o planeta Terra, né? Nós temos uma casa em comum, todos nós, e todos nós temos que cuidar, né? Cada um tem que cuidar da sua casa, e todos nós temos uma casa em comum, e para a gente poder viver bem, tem que se dar bem com todos, né? Então, é uma coisa que acho que a gente tem que pensar, sabe? No sentido de começar com a gente mesmo, dentro do coração da gente, né? O que a gente pode fazer ao nosso redor, e claro que o círculo vai aumentando. Eu perdi uma pessoa que era muito amiga minha, que eu admirava muito, que o ex-primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe. Sim, Por acaso, eu, durante a pandemia, antes da pandemia, durante a pandemia, recebi 2 prêmios do primeiro-ministro, que era ele naquela época, das atividades voluntárias que faço aqui no Brasil. Né? E quem me entregou os prêmios foi a esposa dele, nas 2 vezes. Né? E ele era uma pessoa que tinha essa visão de valorizar o voluntariado, valorizar as coisas que as pessoas fazem de coração, né? Com amor, vamos dizer assim, né? E era uma pessoa muito bondosa, né? E era um líder muito carismático. E sabe que no Japão é difícil ter mortes por arma de fogo, né? Só para ter uma ideia, em 2021 teve uma morte por arma de fogo, né? E infelizmente o ex-ministro Abe foi morto a tiro, né? Então eu fiquei muito chateado, né? Porque foi exatamente agora que estou no Japão. Ou seja, as coisas estão, puxa vida, tão difíceis, né? Mas, assim, a gente tem que, assim, dar um jeito de melhorar isso. E acho que nós só vamos conseguir melhorar se cada um de nós tivesse o firme propósito de fazer uma coisa boa, né? E tentar ter um relacionamento bom com as pessoas ao redor, né? Claro que tem que respeitar, mas ao mesmo tempo respeitar, né? Colocar claramente o que nós achamos importante e batalhar para um mundo melhor, sabe? Mas eu pessoalmente estou bem chateado com o que aconteceu no Japão, com meu amigo, né? Com o próprio Japão e com o próprio mundo, né? Mas eu vou continuar batalhando, não vou mudar, tá? E acho que se cada um fizer a sua parte, eu tenho certeza que o mundo só melhora se cada um fizer a sua parte, sabe? Aí eu lhe pergunto, a senhora é uma pessoa super afetiva, e eu sei, porque sou paciente, e cada vez que eu saio do seu consultório, eu me sinto de forma positiva, emocionalmente positiva, porque, como eu falei no início, o senhor trata a saúde, o senhor nos aponta caminhos para a saúde, né? E eu queria lhe perguntar e dizer uma coisa assim, me fez pensar agora. De alguma maneira, quando o senhor defende a medicina humanizada, o senhor está defendendo o que seu avô fazia. Isso. É uma coisa que, né, provavelmente, antigamente, vamos dizer assim, né, 1930, tinha bem menos tecnologia, né? Então, provavelmente, a parte afetiva, vamos dizer assim, a parte do médico se dedicar era tremendamente importante. Né? E continua sendo, tá? Eu digo continua sendo. Por quê? Né? Isso é uma coisa que talvez não é tanto aqui, mas no Japão eu vejo, né? Muitos estudantes, muitas vezes porque eu dou aula, né? Estudantes, os próprios residentes, né? Quando vão atender paciente e querem fazer, então, tá certo, diagnóstico para poder tratar, muitas vezes vão direto para os exames, que é a tecnologia médica, né? Aqui não é ruim, tá? Ajuda a gente a fazer o diagnóstico, certeza, né? Mas aí eu pergunto muitas vezes, mas chegou a perguntar, né, quando começou esse sintoma, chegou a perguntar se não teve, de repente, um estresse em casa, ou não teve problema no trabalho, quando começou com esses sintomas e tal. E vejo que muitas vezes eles nem perguntaram isso, né? Foram direto no sintoma e já pediram exame.
E aí disse, não, espera um pouquinho, vamos voltar lá a perguntar. Aí a gente vai lá, volta, pergunta e fala com o paciente. Aí a gente descobre que teve, sei lá, um problema familiar ou problema no trabalho e que com isso começou o sintoma, né? E aí a gente vai vendo que muitas vezes conversar mais profundamente, né? Usar o tempo no bom sentido para conversar com o paciente para entender melhor a situação, né? É muito mais importante, né, do que pedir exames. Ou seja, o que eu estou falando agora não é negar a tecnologia médica, tá? Eu, graças a Deus, tento me atualizar, tá? E meus colegas sabem disso, tá? Tento me atualizar, né? E tento fazer pesquisa também. Mas, por outro lado, não esquecer que nós somos seres que temos coração, temos alma, né? E no Japão é bem interessante, porque nós temos cardiologia. Cardiologia em japonês, Shinzo Naika. Shinzo é coração, Naika é medicina interna do coração, né? Aham. Agora, nós temos também Shinryo Naika, que é medicina de cuidar do coração. E o kanji, que é o ideograma, do coração é o mesmo, tá? Só que, assim, da cardiologia, que é Shinzo Naika, é o coração órgão, tá? E de quem trata o coração-alma, além de ter o ideograma coração, tem de cuidar, a segundo kanji é cuidar do coração, cuidar da alma, né? Uhum. Então, assim, em japonês até fica mais fácil de entender. Eu explico isso para os alunos, né? Olha, nós temos que fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Como médicos, né? Nós temos que tratar o órgão, né? Que qual que seja, não pode ser o coração, sei lá, o cérebro, o rim, sei lá. Mas, por outro lado, a gente tem que estar juntos também a pessoa, a alma da pessoa, né? E aí eles entendem. E, na verdade, isso é a filosofia dessa clínica que a gente tem em Tóquio. Então, assim, se a gente começar a cuidar das pessoas, e não digo só como médico, tá? Eu falo como gente, né? Se a gente começar a cuidar das pessoas que a gente tem contato, estão ao nosso redor, né? Não somente como a gente pode cuidar de conhecimentos gerais, né? Mas também cuidar da alma, do que a pessoa está precisando mesmo, né? Eu acho que nós podemos ajudar melhor as pessoas, né? E fazer que o mundo seja melhor, né? Então, assim, realmente eu acho que essa parte da humanização, do Ikigai, ou seja, dar sentido à sua vida e também ajudar os outros a terem o seu Ikigai, ter o seu sentido da vida, é uma coisa fundamental para que cada um de nós possamos ser felizes, que o mundo seja melhor e que todos nós possamos, né, ter uma vida melhor e mais longeva no sentido de não somente tempo, mas também de qualidade de ser feliz, né? Além de ser praticante do Ikigai, existe algum outro, uma outra sugestão do senhor para que a gente possa também atingir a felicidade e a longevidade feliz? Olha, Ikigai vou dizer assim, é uma palavra, né? É uma Isso. palavra que traz um conceito, tá? Eu acho que eu não sei se vou fazer me entender, mas eu vou colocar uma palavra que não sei se em português é correto. Talvez assim, ver o mundo com mais amor, vamos dizer assim, né? Porque hoje em Uhum. dia a gente tem a tendência a ver o mundo com um certo pé atrás, vamos dizer assim, né? Porque tem tanta coisa ruim, né, entre aspas, acontecendo, né? Infelizmente, né? E que a tendência da gente, a primeira reação da gente é olhar com um certo preconceito, vamos dizer assim, né? Olhar com certo cuidado, vamos dizer assim, né? E isso muitas vezes acaba realmente assim nos protegendo, mas atrapalhando a nossa conduta, vamos dizer assim, mais afetiva, vamos dizer assim, né? Então, assim, eu sei que a gente tem que se cuidar, né? E uma das coisas que eu gosto no Japão, que no Japão é mais tranquilo, né? E eu consigo ser, isso eu percebo claramente, porque eu tive agora quase 3 semanas no Japão e voltei agora para cá, né? No Japão, como as pessoas são mais, assim, não digo honestas, mas assim, mais tranquilas, né? Eu consigo ser mais eu e falar diretamente e as pessoas me entendem também, porque né, os japoneses entendem mais. É interessante que o japonês se entende mais pelo olhar do que pela fala, porque o japonês fala pouco, né? E, Ah, e, é? e isso é interessante porque nós estamos no mundo inteiro com pandemia com máscara, né? E muitas pessoas aqui no Ocidente, né, que a gente fala muito, né,
e tem muita expressão daqui para baixo, né? Isso. Quando está de máscara, as pessoas não conseguem entender muitos sentimentos, né? Mas japonês não, porque japonês sempre foi acostumado a usar máscara nos invernos e quando tem surto de gripe, né? E uma coisa que, assim, isso é uma coisa cultural, tá? O japonês comunica muito com os olhos, né? Inclusive, aqui também eu acho, mas no Japão fala que os olhos são a porta da alma, né? As portas da alma, né? Então, assim, o japonês fala pouco e não se sabe que o homem de negócio japonês, né, fala pouco e muitas vezes quando diz não é sim e quando diz sim é não, né? Não sei se sabe dessas coisas, porque Não, como é que é isso? quem faz negócio sabe que japonês é difícil de interpretar, porque os ocidentais têm dificuldade, né? E a maioria das respostas, né, do relacionamento japonês estão nos olhos, né? Então, assim, por isso que no Japão, mesmo com máscara, né, a gente consegue entender o que o outro está querendo dizer. E muitas vezes aqui, né, eu já percebi isso, a gente está de máscara e a pessoa tem dificuldade para entender a gente, né? E eu fui aprender isso há algum tempo atrás, né? E isso é uma coisa que eu li no artigo em japonês, né? Que o japonês não tinha tanto problema de transmitir os sentimentos, né? Durante a pandemia, realmente o Japão tem muito menos depressão durante a pandemia do que no mundo ocidental, porque o pessoal, mesmo com máscara, conseguia se comunicar com os olhos, né? E no Ocidente, a gente se comunica mais com a boca, né? Mostra o sorriso tal, e né? A melhor expressão é mais daqui para baixo, né? E enquanto que o japonês, culturalmente, né? Se comunica com os olhos. Então, é uma coisa interessante, né? Eu queria que a gente pudesse olhar e expressar mais as pessoas, né? Um olhar mais de amor, sei lá, de solidariedade, porque eu vejo tanta coisa ruim e infelizmente eu fico muito chateado cada vez que vejo o noticiário, né? E vejo as pessoas que não tem nada a ver com a história na Ucrânia sofrendo. E outras coisas que estão acontecendo aqui também, né? Pobreza, dificuldade, né? O mundo inteiro está com inflação e eu não entendo muito aliás, não entendo nada de economia, mas eu sei que as coisas estão difíceis, né? E eu tenho que dar graças a Deus que a gente está do lado de ajudar as pessoas, né? E não do lado de ser ajudado. Então, assim, eu acho que a gente que tem esse espaço no espírito, né? Uma folga no espírito, eu acho que a gente poderia tentar, né, olhar o mundo com um pouco mais de olhos de amor, mais de, assim, a alma da gente, né, para tentar fazer que outras pessoas possam ser atingidas por nossa ajuda, vamos dizer assim, não necessariamente material, né, mas até palavras e de atos, né. Então, assim, eu queria muito, né, já aproveitando esse espaço aqui, que a gente pudesse, através da gente, começar as mudanças, né? E, olha, realmente é complicado, né, o mundo que a gente está vivendo hoje. E ontem de noite eu estava assistindo televisão japonesa e estava falando das previsões para o segundo semestre, né? E uma das previsões que eles tinham, né, era de que a economia talvez ficasse um pouco mais complicado por causa dessa questão que está acontecendo, né, atualmente no mundo. Mas aí o comentarista falou, né, que a única forma de superar isso era a gente mudar o nosso comportamento. E acho que ele está certo, né? Então, e vamos ver se os outros mudam também, né? Quem tem que mudar o comportamento. Então, eu acho que o Ikigai está bem aí, né? Dá sentido à nossa vida, né? Dá espaço para que outros possam dar sentido às suas vidas e, né, construir um mundo melhor, com mais Ikigai, né? Com mais sentido de vida. Eu não sei se respondi essa pergunta ou não. Não, mas está sendo maravilhoso ouvir o senhor, tá sendo fantástico. Eu estou tão absorvida pela sua fala que eu vou lhe confessar que eu estou fico até um pouco atrapalhada com relação ao que o senhor está nos dizendo e à continuidade da entrevista. Eu queria lhe perguntar, doutor Moriguchi, como é que a gente pode tratar melhor a nossa alma?
Além de ser Olha, mais solidário, além de apregoar mais amor, como é que a gente pode trabalhar melhor a nossa alma? Eu, por exemplo, e os seus pacientes. eu vou dizer uma palavra que eu foi dito para mim agora no Japão, quando estava no Japão, né? E espero que você me entenda, tá? Um colega meu, né, conversando assim sobre as coisas do dia a dia da vida, né? E nós temos a mesma idade de 64, e no Japão a aposentadoria na universidade de 65 anos. Né? Então meus colegas, né, da minha faixa etária têm mais um ano e pouco de vida acadêmica, vamos dizer assim, né? E a gente está falando das dificuldades também, né? Porque entre os amigos a gente fala, né? E ele me falou uma coisa assim, que fiquei pensando, e essa resposta que eu vou lhe dar. Olha, ele disse para mim, né, Moriguchi, né? Doutor Moriguchi, tu estás levando vida sério demais. Eu disse, como sério demais, né? Eu estou tentando fazer as coisas direitinho. Olha, do jeito que está levando, se levar sério demais, vai te estressar e não vai conseguir fazer as coisas. E se conseguir pensar um pouco mais leve, né? Pensando nos outros, porque realmente eu estava falando das minhas dificuldades e o que dos meus problemas, né? E ele disse, tá levando a tua vida a sério demais, né? Pensa um pouco mais ao redor e tenta levar, né, as coisas mais leves, né? Sabendo que ao redor, né, tem pessoas que estão pior, né? Que estão precisando provavelmente mais coisas do que tu, né? Então, assim, eu acho que uma coisa importante é, assim, é não focar demais nos problemas da gente. Né? É importante a gente resolver os problemas da gente, tá? Mas não deixar de pensar nos outros também. Né? Então, assim, esse meu colega que eu, para mim, talvez foi uma das conversas mais importantes que tive no Japão, né? Meu colega de doutorado, tá? Que falou. Realmente, assim, a gente achar que as nossas coisas são mais importantes, e realmente pode ser, né? Mas a tendência geral é assim, né? E a gente coloca as nossas prioridades em primeiro lugar, né? Sempre. Mas talvez, né, o que ele quis me dizer, e acho que está certo, é não focar demais, assim, essa palavra é importante, demais, né? É importante focar, tá? Mas não focar demais somente nas coisas da gente, mas também ter um pouco de espaço no espírito, né? Para pensar ao redor, na família, nas pessoas ao redor, né? Para poder ser um pouco mais soft e agradecer, né, ao mundo, a Deus, que a gente está numa posição privilegiada de poder ajudar as pessoas em vez de ser ajudado, né? Em vez de estar fugindo, né, de alguma guerra, alguma coisa assim. E com isso, a gente tem mais espaço de espírito para poder pensar mais leve, né? Poder pensar melhor e ter palavra de conforto, né? Não somente dureza, né? De seriedade, que é importante, tá? Mas que não seja demais, né? Então, eu não sei se estou lhe respondendo, mas foi uma dica que meu amigo e colega deu, né? Que não leva a vida a sério demais, não faz as coisas direitinho, mas dê espaço, tempo para as coisas ao seu redor, as pessoas ao seu redor. Muito, realmente muito bom. Eu queria lhe perguntar, o senhor acha que a tecnologia está atrapalhando a humanização? O senhor acha que o homem, o ser humano, está tentando substituir o seu afeto pela parte tecnológica? Olha, eu não digo que atrapalha, acho que pode nos ajudar, acho que depende muito como a gente encara as coisas, né? Até esse instrumento que nós estamos usando agora para fazer essa conversa nos ajuda, né? A gente está conseguindo conversar em dois ambientes separados, mas parece que a gente está junto, né? Então acho que está nos ajudando, né? Mas agora, se for demais, também pode nos atrapalhar, né? E tem um estudo bem interessante dessa época da pandemia, que o tempo que as pessoas ficaram assim na tela, né? Foi importante para manter o trabalho, né, manter a produtividade e tal, mas, por outro lado, ela também está relacionada com maior, né, percentual de pessoas que estão estressadas, com depressão e tal, e que o tempo face a face, né, ou seja, no momento que a gente conseguir encontrar as pessoas
e as pessoas que ficam em família com outras pessoas, né? Porque teve pessoas que de repente só estavam sozinhos, não tinham pessoas dentro de casa, né? E o contato face a face promoveu mais saúde, assim, promoveu mais qualidade de vida, né? Menos depressão. Então, eu acho que a tecnologia pode nos ajudar a gente fazer mais coisas, né? E até ser mais feliz, porque eu fiz muitas teleconsultas, tá? E eu vou dizer que teleconsultas salvou muitas vidas, eu posso dizer isso, né? Isso é graças à tecnologia, né? Mas, por outro lado, continuei com consultas presenciais, que são importantes, né? Então, eu acho que nem 8 nem 80, né? E eu acho que tudo que é bom, a gente não pode recusar, né? Porque tem gente que é muito radical, né? Por exemplo, assim, tem gente que diz, olha, é melhor ser vegetariano do que, né, comer de tudo, né, tal. Eu acho que o bom, que para mim, né, eu acho que os dois lados estão certos, tá? Nem de mais nem de menos, né? Então, eu acho que a tecnologia pode nos ajudar, mas agora, se a gente confiar demais na tecnologia, isso pode vir nos atrapalhar. Então, acho que é importante a gente não esquecer que a gente tem uma alma, né? Que a alma não é tecnológica, né? A alma é muito analógica. Então, assim, Que bom, né? eu acho que a gente não pode esquecer disso, né? Que bom. Doutor Moriguchi, nós estamos chegando aos nossos momentos finais dessa linda conversa que nós estamos tendo aqui. Eu queria pedir que o senhor, ao longo desses 10 minutinhos ainda, falasse de algo que o senhor acha que é importante falar. Olha, eu não sei se sou tão sábio para falar do que é o importante, né? Porque a importância depende muito de cada um, né? Mas eu queria reforçar, então, a ideia de que é importante a gente se cuidar, mas também cuidar dos outros, né? E eu vou contar rapidamente, né, uma história que é real, né? Que a gente estuda o que é importante para a saúde, o que a gente tem dentro da gente, nosso genoma e tal, né? Então, assim, tem uma antropóloga americana chamada Margaret Mead, que estudou como nós, seres humanos, Homo sapiens, né, surgiu na face da Terra, e como nós evoluímos até os dias de hoje. E um dos capítulos que ela escreveu, né, dos vários artigos que ele escreveu, o título é assim, o início, quando começou a civilização, né, o marco do início da civilização. E o subtítulo é assim, é um fêmur fraturado que cicatrizou, tá? Porque na Idade das Pedras, que, né, é paleolítica, ao redor de 200 mil anos atrás, quando nós surgimos como Homo sapiens, como seres humanos da face da Terra, naquela época nós éramos animais mais fracos, né? Porque não tínhamos garra, não tínhamos unha, né? Não tínhamos dentes, né? Então, se a gente não se ajudasse, a gente morria, né? E aí tem um fóssil que esse fóssil está no Museu da História Natural em Nova York, isso já vi também, né? É de um fêmur de cerca de 200 mil anos atrás, que tem sinais de que fraturou e depois foi cicatrizado, né? E o artigo escreve assim, que provavelmente, né, naquela época, 200 mil anos atrás, um homem, né, uma mulher, uma pessoa que fraturasse o fêmur, né, morreria na hora porque seria devorado pelas feras, né? Mas o estudo fóssil mostra que esse fêmur teve tempo de cicatrizar e depois essa pessoa viveu por vários anos, né? Então ela diz assim, né, que esse fêmur fraturado, cicatrizado, fossilizado marca o início da civilização humana, porque alguém, né, descobriu essa pessoa que estava com o fêmur fraturado, né, que estava caído, salvou, levou a um lugar seguro, cuidou até o fêmur cicatrizar e depois cuidou dessa pessoa para que as pessoas pudessem voltar a viver sozinho, e essa pessoa viveu por muitos anos. E isso é o início da civilização, que é quando uma pessoa ajuda a outra pessoa, e que isso, se não fosse isso, o ser humano não estaria presente na face da Terra hoje, né? Porque teria terminado antes. E que isso está dentro do nosso genoma. Então, uma das coisas mais importantes dentro do nosso genoma, da civilização humana, é esse espírito de ajudar as pessoas que estão precisando.
né? E a gente não pode esquecer que isso está dentro da alma da gente, do genoma da gente, desculpe, dentro do genoma da gente, né? Uhum. Acho que qualquer um de nós deve ter experimentado a sensação de alegria, né, de felicidade quando ajuda alguém que está precisando. Isso é natural, né? Porque isso está dentro do genoma da gente, isso está dentro da gente, né? Então, se cada um de nós vivesse parte do nosso genoma, né, que é ajudar o próximo que está precisando, né, certamente o mundo seria bem melhor, né? Então, assim, a mensagem que eu queria deixar é claro que a gente tem que se cuidar da saúde, né, para não deixar de dizer que eu sou geriatra e que faço geriatria preventiva, né? Mas, por outro lado, a gente não pode esquecer de cuidar da alma da gente, né, que se enriquece, se nutre de ajudar as pessoas ao redor que estão precisando. E que se a gente viver isso, né, o nosso dia a dia tendo propósito de vida, tendo ikigai, tendo um norte, assim, para todos os dias acordar e dizer assim, puxa vida, hoje eu vou fazer isso, fazer aquilo, e viver o dia motivado, né, e ajudando as pessoas que precisam, né, e cuidando da própria vida, né, em termos de saúde, eu acho que a gente vai poder ser longevo, ser feliz e também fazer outros mais felizes e fazer esse mundo melhor, né, que está precisando, né. Eu termino essa conversa com o senhor pensando de como eu posso melhorar o meu olhar ao outro. Se o japonês se caracteriza também por um povo que se comunica pelo olhar, eu realmente saio daqui hoje com o propósito de poder me comunicar melhor com o outro na solidariedade, no amor, no afeto, no respeito humano, e tentando levar pelo olhar a alma minha em direção à alma do outro. Muito obrigada por tanto ensinamento. Eu que agradeço pelo convite, Susana. Olha, eu fiquei muito lisonjeado, tá? Obrigado. Tá? Eu também admiro muito a senhora e vamos continuar fazendo coisa boa pelo mundo aí. Tá bom? Vamos junto, como por exemplo essa live com o senhor, todas as pessoas que estão nos assistindo, os comentários a seu respeito são muito elogiosos. O senhor espalhou aqui uma pétalas de amor e solidariedade, e o senhor deixa como mensagem para todos nós o quanto o genoma humano se materializa na felicidade quando nós vamos ao encontro do outro. Isso É mesmo. isso. Isso mesmo. Procuremos formas de amar melhor, tanto a nós mesmos, não carregando tanto a seriedade da vida, né? E procuremos mais irmos ao encontro do outro, também sendo solidários e amorosos. Isso aí. Isso está dentro do nosso genoma, tá bom? Isso. Isso é um resgate nosso. Doutor Moriguchi, obrigada. Mais uma vez, Eu que obrigada. agradeço. Obrigado. E obrigada a todos vocês que estiveram conosco nessa bela aula de vida que nós acabamos de ter. Muito obrigado. Gratidão.